E aí, galera do Descomplica, meu querido aluno, a querida aluna do pós-graduação, meu nome é Ricardo Poli, eu vou dar aula para vocês sobre gestão de marcas, né? Tenho uma longa trajetória no mundo do marketing e fiquei incumbido dessa missão de falar sobre marcas, algo tão importante, algo tão presente nas nossas vidas. Nós vamos dividir essa primeira aula em 3 etapas, tá? A gente precisa entender como é que surgiu a marca, como é que surgiu, né, o termo marca, né, em que contexto isso aconteceu. Nós vamos entender algumas das definições de marca. Não adianta a gente falar nesse mundo sobre um determinado termo sem saber o que ele significa. Ainda mais você que está se tornando um aluno do Descomplica. Tem que falar, saber, se eu falo marca, tem que saber o real significado dela. E vamos ver alguns exemplos práticos, né, alguns casos práticos de marcas que estão presentes na sua vida. Você vai ver que nós vamos falar de algumas marcas aqui que você tem contato todo dia, mas que você nunca imaginou que ela fosse chamar como ela se chama e nem qual é a origem dela, tá bom? É importante entender, é importante saber a correta noção e é importante também ver, né, o mundo prático do que a gente está falando. Então são as 3 etapas dessa primeira aula de hoje. Primeiro passo é entender como é que surgiu a origem do termo marca e qual é a prática dele, né, a que ele remete, né, como é que surgiu essa coisa de marcar, né, de deixar uma marca, de deixar um sinal. A primeira etapa, né, a primeira coisa que a gente pode, né, identificar são alguns artesãos da Idade Média. Os artesãos se organizavam em guildas, como se fosse uma cooperativa, ok? Dos tempos atuais. Esses artesãos vendiam seus produtos e marcavam seus produtos para dar a sensação, né, de originalidade, né, de origem, de onde veio e de autenticidade, porque, por incrível que pareça, né, já existia falsificação de produtos. Então, esses caras começaram a marcar e imprimir algum tipo de sinal que vai dar origem que remetia à origem do produto que as pessoas compravam. Nessa mesma época, artistas, principalmente os pintores, também com o intuito de dar personificação à sua obra de arte, com o intuito de evitar falsificações, começaram a assinar suas obras. Isso era um jeito de deixar, né, marcado a originalidade e o autor dessa obra. Então, isso também são os primórdios da marca. Também constatou-se lá no mundo antigo que os artesãos chineses que fabricavam as famosas louças chinesas começavam também a imprimir determinados tipos de sinal ou marca para remeter à originalidade. Ou seja, a falsificação, né, sempre existiu desde o mundo antigo e a ideia ali é da origem e da autenticidade. Uma forma de se proteger. Guarda isso. Marca, às vezes, é utilizada como uma forma de proteção. Ok? Então, o termo, de onde vem marca? Se a gente for pensar aqui na língua portuguesa, marca vem de marcar, né, de estabelecer algum tipo de sinal. Okay? Mas do inglês, marca, se você for buscar no inglês, e é um termo que a gente vai usar muito daqui para frente, o nome é brand, ok? Brand. Brand, nós vamos ver o conceito, por exemplo, de brand equity, tá? Brand é marca em inglês. O brand vem originado de uma palavra do nórdico antigo. Olha só, nem sei se essa língua existe mais, né? Mas vem do nórdico antigo, que é o brand, a palavra brand com um R, né? Seria um brand, né? Que tem como significado a palavra queimar. Então, marcar naquela época era queimar. Aí a questão que fica é queimar o quê? Né? Principalmente animais, o gado principalmente. Né? Naquelas tribos nórdicas, eles começaram a implementar uma forma de marcar o gado, de marcar gado, para dar sentido justamente da origem, né, de pertencimento. Este animal pertence a determinado proprietário ou pertence a determinada tribo. Essa foi a primeira forma de exercer, vamos dizer assim, um sinal de origem. Claro que esse sinal precisava ser um símbolo, ou algum desenho. E aí são, vamos dizer assim, os antepassados criadores de marcas, vamos dizer assim, pode ser chamados dos nórdicos, dos artesãos da Idade Média e dos chineses. Muito interessante isso, tá? Qual é o objetivo de uma marca?
geral, tá? Por que produtos têm marca? Por que lugares têm marca? Por que serviços têm marca? Por que varejos têm marca? Por que pessoas têm marca? Hoje em dia, você sabe que no mundo moderno você tem marcas que são relativas a pessoas, né? Então, por que isso? Principalmente da identificação. Além da identificação, tem a questão da identidade. Você sabe, nós vamos estudar isso, que marca virou algo que se pode remeter a uma personalidade. Então, se eu falar para você, se a Nike fosse uma pessoa, como ela seria, vai vir uma pessoa na sua cabeça. Se eu falar para você, se o Boticário fosse uma pessoa, como ele seria, essa pessoa viria à sua cabeça. Então, é para dar identidade, identificar, estabelecer unicidade, né? Marketing muito utilizado para isso, né? Dar unicidade. O que é unicidade? A capacidade de ser percebido como único, como ninguém ou como nenhum outro. Então a marca serve para isso. Aquele símbolo que a gente vê muitas vezes em roupas, em carros, em objetos que a gente adquire, né? Elas remetem a uma questão de unicidade, de tentar ser percebido como único. Percebido, não que seja de fato único, mas de ser percebido como único. E uma questão de autenticidade, obviamente, né? A marca dá autenticidade, diz este é de tal, fabricado por tal empresa, então, e não por outra, ok? E é justamente daí que até hoje as empresas sofrem com a questão, por exemplo, das falsificações. É muito interessante analisar o histórico dos últimos tempos. Se você pegar ali no primeiro momento, ali no final do século XIX, você começa a ter a formalização da criação de marcas, né? Ali começou a se ir além da identificação da origem. Ainda era muito forte a questão da identificação e da origem, tá? Mas começou-se a trabalhar um processo mais organizado de identificação, né, de produtos ou serviços, principalmente produtos, tá? Então, por exemplo, datando lá de 1804, é muito interessante nessa época, do final do século XIX, que o cara precisava, não tinha essa pegada de criar um nome. Então, ele sempre pegava um nome pronto. E geralmente o nome dele. Parece algo meio egóico, mas o empresário da época fazia assim. E são marcas que ao longo do tempo você vai perceber, com as marcas que eu vou citar aqui, que elas tiveram um total ressignificado. Você nem vai saber, por exemplo, que em 1804 o tal do William Colgate criou uma marca chamada Colgate, e que o Colgate era o nome dele. Você sempre conheceu, né, teve contato com o creme dental como o nome de Colgate, jamais talvez você tenha imaginado que isso era o nome de uma pessoa. Aconteceu a mesma coisa em 1836, quando um cara chamado John Harvey Kellogg inventou um alimento chamado Kellogg's, aquele cereal matinal que você tanto queria comer na sua infância e que muitas vezes, no caso da minha infância, com muito pouco acesso, né? Porque era caro pra caramba. Em 1844, você tem um cara que inventou a borracha, né? O cara chamado Charles Goodyear. Goodyear é uma marca, não preciso nem dizer do que, né? Evidentemente, mas aquela marca que está lá no pneu do seu carro, você nunca imaginou que é esse nome, Goodyear, né? Eu sempre pensei que era uma coisa que remetia a um feliz ano novo, né? Afinal, Goodyear, mas realmente era o nome do sujeito. Eu lembro da minha avó, né, costurando numa máquina, né, da marca Singer. E nunca imaginei que em 1851 o sujeito chamado Isaac Singer criou uma fábrica de máquinas de costura e na falta de um nome ele deu o nome dele, Singer. Mas com certeza isso durou muito pouco. As pessoas associam o Singer à máquina de costura e não ao fundador dessa empresa. Então a gente tem que entender que muitas vezes as marcas ao longo do tempo elas vão se ressignificando. Singer hoje tem um conjunto de significados muito maior do que em 1851, tá? Uma marca famosíssima presente em sua vida, Levi's, né? A calça Levi's foi criada por um cara chamado Levi Strauss, lá em 1853. A história é muito interessante, já tem até alguns documentários sobre isso, né? De como o sujeito que pega um tecido que era, né, usado para um outro fim e passa a fabricar calças com ele, com rebites de alta resistência e calças que você poderia lavar, relavar e elas tinham uma alta durabilidade. O cara que fez isso chamava Levi Strauss e por isso o nome da calça chama Levi's.
Tá? Outra que você deve conhecer também, hoje, né, já foi uma marca muito famosa, né, muito associada à questão até de luxo, que é uma marca inventada pelo seu George Parker. Parker era uma marca de canetas, né, e de produtos de escrevinhação, né, que foi criada em 1888 pelo seu George Parker. Talvez o que a mais você conheça seja a marca criada por um sujeito chamado Henry Ford, talvez o seu carro seja Ford, né? E o Ford é o, né, que em 1903 criou lá o primeiro Ford, né? Um daqueles modelos T, algumas derivações dele, tá? E é o nome dele, aí muitas pessoas sabem porque ele foi, né, sempre presente na história do século, né, do século XX. Ok? Então assim, antes era isso. Ou também o que as empresas, e você viu que a origem de todas essas empresas, a maioria dessas origens aqui são todas americanas, né? Foi nos Estados Unidos que essa cultura né, começou, vamos dizer assim, que essa cultura de marca de maneira mais formal, mais organizada começou. Ou era isso nessa época, ou era siglas de empresas. Né? Talvez você não saiba que se eu falar para você a empresa IBM hoje virou um nome, né? IBM é o nome de uma empresa. Talvez se você não saiba, como eu há pouco tempo atrás não sabia, que IBM significa, na verdade, em sua origem, International Business Machines. Ok? Como GE, eu vi a vida inteira produtos da GE, geladeira da GE na minha casa e outros produtos GE, e depois eu fui descobrir que é General Electric, tá? General Electric é uma marca, nós vamos estudar isso também, uma marca muito interessante, porque a mesma marca da geladeira do fogão é a marca da turbina do avião. Se um dia você estiver, né, no aeroporto ali, né, esperando o seu voo sair, observe os outros aviões, você vai perceber que a marca da turbina do avião está na turbina do avião e ela provavelmente vai ser GE ou Rolls-Royce, uma marca de carro que também você conhece, tá? E General Motors, não precisa falar, né? GM, General Motors, sempre GM. A Max, né, também era a sigla de um produtinho chamado American Express. Tá? No momento 2, no momento mais atual, né, onde a marca, essa questão da marca começa a ter potencial é nos anos 50. Ok? Na questão da pós-Segunda Guerra Mundial, de novo, principalmente nos Estados Unidos, você sabe que na pós-Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos têm um crescimento econômico vertiginoso e crescimento econômico é sinônimo de surgimento de novos produtos, né? Da intensificação do uso de produtos e do acesso a esse monte de produtos. E nessa época surgem algumas coisas interessantes, né? O nome já é associado, começa a ser associado a algum tipo de benefício, ou esperado ou real de um produto. Por exemplo, você pega o refrigerante Fanta, é fácil pensar que ele remetia à palavra fantastic, né, em inglês. Porém, a Fanta surgiu, na verdade, na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. A Coca-Cola, antes do regime nazista estar presente na Alemanha, já estava crescendo na Alemanha, a Coca já estava lá. E, obviamente, que a Coca-Cola saiu da Alemanha e alguém que decidiu criar um refrigerante para substituir a Coca-Cola, que era um refrigerante de cola, escuro e tudo mais. Né? Os aliados vencendo a guerra, a Coca-Cola assume esta marca, ela detém o poder sobre essa marca e aí ela cria a Fanta, que remete, né? Eu não vou saber falar fantástico em alemão, né? Obviamente isso é um desafio muito grande. E outros significados, por exemplo, Parmalat, né? O leite que vem da cidade de Parma. Eu não sei se a cidade de Parma é muito né, propícia à produção de leite, mas já é outro sentido, não é mais o sentido da sigla nem no sentido, né, do nome original. Atualmente, marca é uma coisa que vai muito além do que a gente está pensando, tá? Hoje marca se transformou, se ressignificou. Hoje marca passou a ser um ativo de uma empresa, né? Hoje marca busca ter um significado muito maior do que coisas racionais. Hoje o significado da marca passa por questões emocionais. Então, só para você ter uma ideia, hoje você tem a marca como valor patrimonial, como um bem patrimonial. Você tem a Apple hoje, isso vai aparecendo aqui para você, como a marca mais valiosa do mundo. Ela vale 214,48 bilhões de dólares, tá? Tem o ranking das 10 marcas, eu não vou citar todas aqui, tá aí para você ver, né? Isso é uma pesquisa da
O relatório de 2018 é um relatório chamado Best Global Brands da Interbrand. Você vê, marca hoje é patrimônio, é muito mais que só um nome para significar alguma coisa. Ok? Então essa é a primeira etapa.